Estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou o fundador do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, situado na rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Chácara 3, no Jardim Sumatra, em Apucarana. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Dr. Celso. Boa tarde a todos. Que alegria estarmos de volta nesse ano que se inicia, não é mesmo? Você acostumou e voltou? Com certeza, tamo junto. Que maravilha. Então, nós vamos falar hoje, quero agradecer o Jefferson por estar conosco, nosso colega de profissão. O Jefferson trabalha conosco no IPTH, e dizer que nós temos atividade de segunda a sábado no IPTH. Atendimento individual de segunda até sábado, e sexta-feira, 19h30, nós temos constelações familiares aberta à população a partir das 19h30, e aos sábados às 14 horas também constelação sistêmica familiar aberta à população, e será um prazer que você vá conhecer as nossas instalações. Para falar sobre sabe que a psiquiatria, na verdade o Código Internacional de Doenças, né, que é um código internacional, ele gosta de taxar alguns comportamentos, diríamos assim, rotular, né? Então a pessoa ansiosa, a pessoa inquieta, quando ela não consegue sossegar, então ela leva um rótulo de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E aí vem lá toda uma questão de uma problemática psíquica, não é um problema no cérebro, e aí entra a psicanálise com entendimento. Mas eu quero dizer o seguinte: por trás de muitos fracassos, como por exemplo, fracasso financeiro, fracasso profissional, fracasso amoroso, enfim, várias áreas da vida podem ser comprometidas pela ansiedade, um descontrole emocional. Sabe, aquele aperto no coração, aquela sensação de vazio, aquela sensação que vai chorar a qualquer momento, choro fácil, qualquer coisa que as pessoas falam, você já começa a querer chorar, não consegue se controlar. Isso é ansiedade. Ansiedade tem cura, Jefferson? Sim, com certeza, Dr. Celso. Inclusive, é um tema muito interessante, né? E como que o senhor poderia nos explicar para que os nossos queridos telespectadores compreendam o que causa esse comportamento? Então, é interessante essa colocação do Jefferson, porque quando nós falamos de cura, nós estamos falando de algo solucionar o problema. Isso foi convencionado e chamado de cura. Mas o que acontece quando a pessoa está extremamente ansioso? A grande pergunta não é se ele é ansioso por X ou por Y. Algumas pessoas dizem, eu sou ansioso por isso, sou ansioso por aquilo. Não. Estes comportamentos são apenas o gatilho que acaba detonando aquilo que está alojado no interior da pessoa. A ansiedade, obrigatoriamente, está arraigada no inconsciente da pessoa ansiosa. Na pergunta do Jefferson, onde está o pano de fundo da ansiedade? Nós poderíamos enumerar centenas de possibilidades de gerar uma ansiedade. Por exemplo, aborto na família, os irmãos podem, algum dos irmãos, um ou outro, pode desenvolver uma ansiedade extrema pelas ressonâncias da alma abortada, ou também, não somente de irmãos, de abortos recorrentes na família, também pode ocorrer a ansiedade por questões de obsessão espiritual, pode ocorrer de traumas na infância, de traumas de vidas passadas, de questões kármicas, enfim, tem aí centenas de possibilidades
de problemas que podem desencadear ora a depressão, ora a síndrome do pânico e ora também a ansiedade. E aí descontrola a mente. A mente racional, ela não elabora pensamentos lógicos, claro, tira a lógica dos pensamentos e a pessoa fica atônito, não consegue desenvolver um diálogo claro, né, Jefferson? Sim. Um diálogo coerente. E com a vida também ela não consegue ser coerente. E aí eu perguntei para você se tem cura, né? Sim. Você falou que é possível. Sim. Sim, verdadeiramente é possível. Mas só tem um meio de solucionar o problema: buscar a origem do problema. Qual é a origem, qual a raiz do problema? Qual o pano de fundo sustentador daquele comportamento gerador de ansiedade? Como eu disse anteriormente, a nossa metodologia, a abordagem sistêmica das memórias inconscientes, a ASMI, inclusive nós estamos lançando a ASMI a nível de infoproduto na internet, uma ferramenta extraordinária que leva a pessoa, através da auto-hipnose, a buscar dentro de si, através das indagações da auto-hipnose, onde está a origem causadora da ansiedade ou da perturbação que leva a pessoa a desencadear a ansiedade, a depressão ou o pânico. Mas sempre, como eu disse, a cura existe? Claro que existe. A cura está dentro da própria pessoa ansiosa. Está dentro da própria pessoa depressiva, que sofre de ataque de pânico. Mas se não tiver ajuda, é possível, Jefferson, solucionar o problema? Sozinho fica muito difícil, doutor Celso. É impossível, né? É impossível, não tem como. Inclusive eu gostaria, dentre essas explicações que o senhor está nos dando, compreender melhor. Esse problema, então, ele não é só causado pela questão psicológica. Existe uma questão espiritual também que envolve esse problema, é isso? Vejam bem, nós não podemos separar, Jefferson, o psicológico do espiritual. Quando nós falamos, por exemplo, que a pessoa é extremamente ansiosa, vou usar um caso clínico. A pessoa vem para o IPTH, me procura no IPTH com o TAG, transtorno de ansiedade generalizado, suando frio, a sudorese em todo o corpo, não consegue se conter, balançando a perna, o braço, não consegue parar, cheio de tiques. O que nós fazemos? Primeira coisa, nós levamos a pessoa numa hipnose profunda e questionamos o inconsciente dele, onde está o pano de fundo do problema. Pode ser em vidas passadas, podem ser questões de ancestralidade e pode ser também questões espirituais. Não tem como separar o espiritual do psicológico. Absolutamente é impossível tratar qualquer tipo de problema psíquico, como neurose ou psicose, sem passar pelo espiritual da pessoa. Porque assim, quando nós falamos do espiritual, não falamos do espiritual religioso, falamos da espiritualidade humanística. Quando a pessoa entra em onda alfa, ela tira o cérebro de 14 ciclos a 28 círculos por segundo e traz a 7 ciclos. Ou seja, entrou em onda alfa. Ali já é uma esfera espiritual, Jefferson. Perfeito. E na área do nosso psiquismo, onde estão as memórias que estão nos corpos sutis, principalmente no mental inferior e no mental superior, e também nos 7 corpos sutis nós temos um corpo chamado corpo búdico. Esse corpo búdi que nós chamamos, abreviamos, o corpo búdi é como a despensa da casa. Tudo aquilo que está lá, que não é usual, que não se usa diariamente, está nesse terceiro campo energético chamado corpo búdi. Então é nesse corpo búdi que nós proporcionamos a narrativa, nós proporcionamos através da terapia uma visualização narrativa do evento causador da ansiedade. Perfeito. Entendeu, Jefferson? Vai lá naquele arquivo. Lá no arquivo. Nós nunca vamos induzir a pessoa a vidas passadas ou dentro do contexto da ancestralidade ou no ventre materno.
nós levamos a pessoa para a maca com o problema. E aí, quando ela está num nível de hipnose profunda, nós damos um comando no inconsciente da pessoa que abra os registros que mantém a sustentação do problema X da pessoa. E aí vem a surpresa. Pode ser um trauma na gestação, pode ser um trauma durante o nascimento, que isso é muito comum acontecer. A criança está lá e está passando a hora de nascer e a criança está plenamente ativa em sofrimento e não acontece o parto conforme a programação. Então ali pode ser um fator gerador de ansiedade. Perfeito. Como também nós encontramos problemas de vidas passadas, a morte da pessoa na vida passada, às vezes a morte traumática, morte de acidente, por acidente, ou morte violenta, enfim, nós na verdade, nós abrimos a caixa de Pandora, que é aquele HD da mente chamado inconsciente, onde está alojado o pano de fundo do problema. Então é impossível você resolver um problema de ansiedade tomando remédio. É impossível. O remédio ajuda, é importante, claro que é, mas jamais o remédio vai resolver um problema que é emoção. Está retido ali uma memória, é uma memória que desencadeou em leque. E muitas vezes a pessoa começa com uma ansiedade e depois ela passa a desenvolver pânico, depois ela desenvolve depressão e muitas vezes os jovens e adolescentes de tanta ansiedade caminham-se para as drogas. Entendi. Mas existe esse desvio. Existe esse desvio, é tentar preencher um espaço vazio. Mas o que é interessante para o nosso telespectador, Jefferson, entender o seguinte: às vezes um trauma, um evento traumático na vida da pessoa serve de pano de fundo para ansiedade, para depressão, para pânico, para insônia, para problemas físicos, inclusive, basicamente problemas gástricos e problemas intestinais. São de origem emocional ou são memórias espirituais que estão ali, que desencadearam e estão adoecendo a pessoa. Pode perguntar. Doutor Celso, então por esse motivo é que o senhor nos ensina diariamente, constantemente, e também passa para os seus pacientes o fato da pessoa fazer uma meditação, né? Como o senhor disse, quando abaixa de 14 para 7 ciclos, essa questão neural, a gente está em conexão com o ser superior, é isso? Sim, todos nós, seres humanos, devemos ter o hábito de relaxar a mente. Todos os dias a gente acorda, a gente escova o dente, a gente toma banho, a gente faz lá todo um asseio pessoal, né? Toda a higiene pessoal. A higiene mental é igual. Nós precisamos todos os dias, pelo menos 20 minutos por dia, relaxar a mente. Sair de onda beta, como nós estamos aqui com o racional ativo, e sair de 14 a 28 ciclos e baixar para 7 ciclos, 5 ciclos, que é estado de onda alfa. Então, muitas vezes, numa meditação, é muito melhor a pessoa que tem ansiedade, o que tem qualquer outro tipo de neurose ou psicose, ele ganha muito mais, Jefferson, fazendo uma meditação do que tomando um punhado de remédio. Porque ele pode entrar em contato com a memória e desencadear aquela memória e ressignificar. Porque é um estágio mental. Imagine a sua casa. A sua mente é a sua casa. E tem algo dentro da sua casa, vamos supor que você saiu e deixou o gás ligado e uma panela em cima do fogão. Aí você está lá fora, sente o cheiro, lembra que tem lá uma panela queimando, mas você não consegue abrir se não tem a chave. A nossa mente é igual. O que nos perturba, o que nos incomoda, está no nosso inconsciente. E a chave para abrir a porta do inconsciente chama-se relaxamento mental ou auto-hipnose ou hipnose, como nós fazemos na clínica, Jefferson. Entendi. Perfeito, Dr. Celso. O nosso horário está chegando no final, né? Verdade. Vamos nos despedir e voltamos amanhã. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês.